Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu quero nesse vídeo comentar e resumir uma entrevista que o senador Jorge Cajuru concedeu ao professor Marco Antônio Villa. Ela foi ao ar no dia 6 de janeiro. Ele revelou ali a sua, digamos assim, dificuldade de relacionamento, mas mais do que isso, a sua antipatia, rejeição pelo senador eleito Sérgio Moro, eles que chegaram a ser colegas de partido. E ele traz detalhes, ele aponta um crime cometido por Sérgio Moro, que particularmente eu não tinha ainda visto em lugar nenhum. Falou também sobre Ciro Gomes, sobre a postura dele no segundo turno, como que vai ser a relação dele com o governo Lula. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é extremamente importante para que o nosso canal chegue mais longe e mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. E antes de começar analisando a fala do Cajuru, vale destacar que atrás dele, na entrevista, tinha dois quadros. Um dele com o apresentador da Atena, de quem ele disse ser muito amigo, tem uma relação muito próxima. E no outro quadro, a ex-senadora Heloísa Helena e o ex-senador Pedro Simon. Aí ele começou criticando a saída de Bolsonaro do país, né, antes de terminar o seu mandato, de não ter passado a faixa para o Lula, e disse que foi até bom, porque abriu espaço para uma catadora de lixo cumprir esse papel. Sobre Sérgio Moro é um negócio impressionante. Ele não poupou críticas, muito mais do que isso. Detonou, mas acabou com o Sérgio Moro e disse: quero distância oceânica de Sérgio Moro. Lembrou que até tinha admiração pelo então juiz Sérgio Moro, mas logo ele começa a entrar da chegada do ex-juiz no Podemos, partido que o Cajuru, né, está e estava quando o Sérgio Moro chegou. Ele vai lembrar que o Sérgio Moro chegou pelas mãos do senador, agora está no fim do seu mandato, Álvaro Dias, e que quando ele conheceu o Sérgio Moro, junto com outros senadores do partido, ele chegou no Álvaro e avisou, falou: olha, esse cara não tem caráter, não fui com a cara dele, ele vai nos trair. Aí o Álvaro Dias pediu calma, disse: Cajuru, você está sendo precipitado. Só que Cajuru lembrou que logo em seguida começou a aparecer a verdadeira cara de Sérgio Moro, o Cajuru revelou que o ex-juiz pediu ao partido um contrato de 4 anos de duração com salário líquido de R$40 mil. Ele fez um desafio lá, eu não tinha ouvido isso ainda, né, de ninguém. Disse o seguinte: Moro, se eu estiver mentindo, me prenda, por favor. Cajuru, ele é bem direto na fala. E aí ele disse, abre aspas, e a presidente, nossa pipoqueira, que eu amo, aceitou esse contrato. A presidente é Renata Abreu, que é de São Paulo. Lembrou que começou a pré-campanha e Sérgio Moro foi com a esposa para a Alemanha e o partido, segundo ele, pagou tudo. Quando voltou, Sérgio Moro comprou coisas pessoais, segundo ele, óculos, relógio, bolsa, e mandou a nota fiscal para o Podemos, o partido, pagar, e, segundo ele, foi pago. O que o próprio Cajuru lembra que é crime, porque o fundo partidário é um recurso público e não poderia ser utilizado para pagar contas, né, objetos pessoais como esses, e eu espero que, inclusive, isso aqui seja investigado, e, se for o caso, punir quem tiver que punir. Cajuru disse que não quer nem que Moro estenda a mão para ele no Senado. Vejam bem, eles serão colegas no Senado, mas disse que se o Sérgio Moro estender a mão, ela vai ficar no ar. Diz que conhece tudo de Sérgio Moro, inclusive o preço dele. Sobre Jean Paul Prats, que colega no Senado também do Cajuru, futuro presidente, se for aprovado pelo Conselho da Petrobras, o Cajuru disse algo que particularmente eu tenho muitas ressalvas. Cajuru disse que o Jean é alguém muito preparado, qualificado para o cargo e que será o maior presidente da Petrobras, que coloca a mão no fogo por ele. Já vi realmente muita gente dizendo que o Jean é alguém que estuda, até porque ele tinha, digamos assim, empresas no setor. Isso o impediria de assumir a presidência da Petrobras, mas segundo consta ele está se desfazendo ou já se desfez dessas empresas ou saiu delas. Precisa ver como é que vai ser isso na prática, assim, aí se desfaz, passa para outra pessoa e nunca mais volta, ou, enfim, se afasta para depois, quando ele sair da presidência, voltar para a empresa, vendeu, apareceu alguém para comprar tão rápido assim. Tem que ver isso com calma, né, para não ter ali conflito de interesse, tem que investigar, bem investigado, para evitar que ele, na presidência Petrobras, tome decisões que eventualmente possam beneficiar a empresa que
não é dele, mas que pode voltar a ser daqui a pouco, porque até agora era. Então realmente tem que ver isso com muito cuidado. Eu tenho muitas ressalvas, como eu disse, porque o Jean já defendeu no passado recente a privatização da Petrobras, tem um passado meio que privatista. Inclusive eu vou deixar um link que vai dizer que o engenheiro químico Felipe Coutinho, vice-presidente da AEPET, a influente Associação dos Engenheiros da Petrobras, alertou em novembro, quando o nome do Jean era apenas ventilado. Disse ele: Prats foi entusiasta da quebra do monopólio estatal do petróleo exercido pela Petrobras no governo FHC em 97. Defendeu a privatização da Petrobras, participou da elaboração da Lei do Petróleo e foi redator do contrato de concessão. Desde 91, atuou como empresário e consultor das petrolíferas que pretendiam explorar o petróleo e o mercado brasileiros através da Espetro Consultoria. Em 97, Jean Paul Prats sustentou que a privatização da Petrobras era viável em 3 anos. Ele que criticou a política de preço, o mercado ficou nervoso, logo ele voltou atrás. A dúvida é, aí ele está falando que não, tem que alterar, mas não alterar da forma como muita gente pensa, não sei o quê. Vai manter como está ou vai ter uma mudança apenas disfarçada para dizer que mudou algo, mas que no final pouco vai mexer nos interesses do mercado, que diz agora que o Jean é o melhor nome possível dentro do PT para presidir a Petrobras. Então, se o mercado ficou feliz, é um sinal de que precisamos redobrar a atenção. Sobre a equipe de ministros de Lula, Cajuru elogiou, mas disse que espera que Lula não cometa os mesmos erros de Bolsonaro, que perdeu alguns ministros por conta de disputas pessoais. Se a gente levar em consideração que dentro da equipe do Lula tem vários presidenciáveis para 2026, vai ter que tomar cuidado realmente com isso aqui. Disse, vejam bem, que não votou em ninguém no segundo turno. E disse, abre aspas, meu presidente não era nem o Lula e nem o Bolsonaro, meu presidente era o Ciro Gomes. Lembrando que eu fiz um vídeo aqui na ocasião, o Cajuru, em agosto, no lançamento da candidatura da Leila, do vôlei, Leila Barros, ao governo do Distrito Federal, ela que é do PDT, disse o seguinte sobre Ciro Gomes, disse ele na época: Ciro é o mais preparado presidenciável, o mais inteligente e, aí ele brincou lá, né, o mais grave dos defeitos, que incomoda toda a classe política. Ciro é disparado o presidenciável mais honesto da história deste país. Palavras realmente ali na ocasião importantes. O Cajuru, então, que confirmou aqui que votou em Ciro Gomes. E detalhe, o Podemos, partido dele, fez parte da aliança que apoiou Simone Tebet, mas mesmo assim, Cajuru até disse que tem carinho, que gosta da Simone, é uma amiga dele no Senado, mas que votou no Ciro. Sobre a posição dele em relação ao futuro governo, disse que sairá da linha independente e vai apoiar o governo Lula naquilo que estiver certo e fazer críticas responsáveis. Não, disse ele, não críticas antipatrióticas, e que será otimista em relação ao governo. Até o dia em que eu ver que me enganei, disse que aí sim mudará de opinião, porque não tem compromisso com o erro. Gostei da postura do Cajuru, eu disse aqui várias vezes, a gente tem que ser assim, independente do governo, criticar o que tem que ser criticado, elogiar, e no caso dele ali, votar junto daquilo que realmente for bom para o país. E aí ele fez até uma crítica muito dura em relação ao orçamento secreto. Ele fez uma revelação de que o líder do governo no Senado, o senador Eduardo Gomes, chegou através de um assessor e tentou convencê-lo a votar junto com o governo, e que conseguiria, se o Cajuru aceitasse, de 100 a 150 milhões de reais para ele em emendas, além do que ele teria direito, né, que é um direito que todo parlamentar tem. Ele chegou a apontar lá que foram 27 milhões por ano das emendas impositivas, em que, independente se você é contra ou a favor do governo, você tem direito. E o Cajuru disse que recusou essa oferta, que chegou no senador e, enfim, expôs ali a contrariedade dele e reforçou que o orçamento secreto do governo Bolsonaro serviu para comprar apoio, para comprar voto, que foi pior do que o mensalão do PT. Sobre a sua atuação no Senado, ele que é um representante do estado de Goiás, ele lembrou de algo importante, que o governador do estado, que foi inclusive reeleito no primeiro turno com folga, Ronaldo Caiado, é assim um antigo crítico do Lula, do PT, e segundo o Cajuru, o Lula guarda sim rancor em relação a tudo que o Caiado já fez. Abre aspas para o Cajuru: não vem com essa conversa de que Lula é um homem de Deus, que Lula esquece. Não esquece. E o Cajuru disse então que, amigo do Caiado, mas que conversou com o Alckmin e tentará fazer, e fará, na verdade, essa ponte entre o governo do estado e o governo federal. Então, eu fiz aqui um breve resumo, vou deixar o link para quem quiser assistir na íntegra. Eu considero uma boa entrevista, discordo de alguns pontos,
Quando ele foi falar do Haddad, por exemplo, disse que tem algumas discordâncias em relação ao Haddad, que ele, às vezes, preferia que fosse o Meirelles. Aqui eu discordo radicalmente, porque, para mim, o Haddad pode ter vários defeitos, eu acho que tem muitos, mas Meirelles não dá não. Meirelles aí, francamente, olha, e eu até achava que o Meirelles teria um espaço nesse governo e vamos torcer para que não tenha nunca, mas Meirelles para mim faz parte da tragédia que está esse país, sendo pelo período em que ele foi presidente do Banco Central com Lula, ficou lá os 8 anos, e na ocasião o Banco Central não era independente, então Lula poderia tirar ele quando quisesse, mas pelo jeito gostou. Depois o Meirelles virou ministro da Fazenda de Michel Temer, que é isso, teto de gasto, reforma trabalhista, PPI, tudo foi naquele período. Depois virou secretário da Fazenda de João Dória e digo que por pouco, muito pouco, não voltou a fazer parte do governo Lula. Não sei se foi o Meirelles que não quis ou o Lula, porque o Lula chegou a cogitar no ano passado de que, olha, né, as portas estão abertas e tal. E o que eu vejo uma coisa curiosa nas redes sociais é que muitos apoiadores do Lula, petistas de esquerda, lamentaram quando o Meirelles começou a criticar alguns movimentos já no período da transição, e não sei se foram essas críticas que acabaram afastando do governo Lula 3. Mas, né, de todo jeito, Meirelles longe, na minha opinião, é uma boa notícia. Pessoal, então é isso, eu vou deixar o link para quem quiser assistir, e quem puder compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!